Explosão de caixa eletrônico. Bandidos fogem com dinheiro de terminal de Samambaia. Operação Dracon. 5 deputados são denunciados pelo Ministério Público por esquema de propina na saúde. Medidas contra a corrupção. Relatório que deve ser votado hoje prevê criminalização do Caixa 2, mas deixa de fora desvios anteriores de campanhas. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E olha, aconteceu de novo. A polícia registrou mais uma explosão a caixa eletrônico. Nesta madrugada, o alvo foi um terminal da quadra 304 de Samambaia. Os criminosos conseguiram fugir levando o dinheiro. E desde janeiro foram registrados 16 ataques a agências bancárias da capital. Este vídeo foi gravado por um morador que acordou assustado com o barulho da explosão. Ele mora nos fundos da agência bancária que foi arrombada pelos assaltantes. A agência do BRB que explodiram aí, ó. Aqui na 304, Samambaia. Pelo menos 2 caixas eletrônicos foram explodidos. O resultado é estilhaços de vidro por todos os lados na calçada. Lá dentro, um cenário de destruição. Os bandidos explodiram os 2 caixas eletrônicos por volta das 4h30 da manhã e conseguiram levar parte do dinheiro. A quantia não foi informada. O certo é que deixaram para trás mais de R$ 3.500. As notas ficaram aqui, espalhadas pelo chão, o que chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local. Quando a polícia militar chegou, prenderam 3 homens em flagrante porque tentavam furtar o dinheiro. Eram talvez transeuntes que viram a oportunidade de arrecadar esse dinheiro. Até o momento ninguém foi preso ainda, com envolvimento com a explosão, diretamente com a explosão. A gente tem informação que um Siena ou um Voyage participou desse roubo, né? Mas só que a gente também não localizou ainda o veículo. A informação que a gente tem até o momento são essas. A gerência do banco não quis gravar entrevista, mas informou que a agência já foi assaltada pelo menos 3 vezes. Quem mora em Samambaia diz que a insegurança tem aumentado a cada dia. Também nós estamos vivendo aqui nas paradas de ônibus aqui, tá tendo muito assalto dentro dos ônibus. Samambaia está precisando muito de segurança. Pela contagem da Polícia Militar, este é o 16º ataque a caixas eletrônicos neste ano em todo o Distrito Federal. Esse é um crime que infelizmente veio para ficar, Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, esse tipo de criminoso, de assaltante, né, de bandido, veio de outros lugares onde eles foram meio que expulsos pela ação de polícias como a Polícia de São Paulo, por exemplo, que age muito duramente contra esse tipo de crime. O problema é o que é inquietante, né? É a gente verificar como esses caras têm tempo para agir. Eles identificam o alvo, eles estudam o alvo, eles vão lá, instalam bananas de dinamite, explodem aquilo, recolhem o dinheiro e a polícia só chega muito tempo depois, quando é acionada por algum cidadão assustado com o avanço da criminalidade. Esse é o tipo de crime que prospera, que prolifera numa cidade com policiamento insuficiente, um policiamento ineficiente, que precisa mudar. É preciso que a Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento ostensivo, tenha a humildade de rever os seus métodos e sua estratégia, porque não está dando certo. E falando de outro tipo de crime, o Ministério Público do DF pediu à Justiça o afastamento de 5 deputados distritais pelo crime de corrupção passiva. Celina Leão, Cristiano Araújo, Júlio César, Raimundo Ribeiro e Bispo Renato são suspeitos de participação no esquema de pagamento de propina por meio de emendas parlamentares, revelado pela Operação Dracon há 3 meses. De acordo com a denúncia entregue pelo Ministério Público à Justiça, os deputados Celina Leão, Bispo Renato, Júlio César, Cristiano Araújo e Raimundo Ribeiro teriam praticado corrupção passiva por terem solicitado vantagens em troca da aprovação de emendas parlamentares. Os promotores pediram ainda que os distritais sejam afastados do mandato até o fim do julgamento. O Ministério Público entende que eles estavam se utilizando de seus cargos para embaraçar as investigações e agora, sobretudo, para proteger a instrução do processo que vai começar a ocorrer e também para a dignidade do Poder Legislativo, o Ministério Público pediu ao Poder Judiciário que os deputados fossem afastados do exercício do cargo
do seu mandato parlamentar. Além dos 5 parlamentares, o MP ofereceu denúncia por corrupção passiva contra os servidores Alexandre Braga, Ricardo Cardoso e Valério Neves, por terem solicitado vantagens em troca de pagamento de propina. Os áudios entregues pela deputada Liliane Roriz teriam sido as provas principais usadas pelo Ministério Público para embasar o pedido feito à Justiça. Os promotores afirmaram ainda que outros crimes, como corrupção ativa e subtração de provas, continuarão sendo investigados. Se a denúncia por corrupção passiva for aceita e os parlamentares condenados, eles poderão pegar até 24 anos de prisão. Desde o início nós ouvimos os empresários envolvidos, então nós temos já algum material produzido e nós estamos na pendência dos dados que foram solicitados e deferidos pelo desembargador relator, que é os dados de quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático. Esses elementos é que vão nos dar dados concretos de pagamento, de transferências bancárias, ou seja, da transferência da propina para os deputados e demais envolvidos. Em nota, os advogados dos deputados Celina Leão, Raimundo Ribeiro, Bispo Renato e Júlio César disseram que só se pronunciam depois que tiverem acesso à íntegra da denúncia feita pelo Ministério Público. Nossa produção também entrou em contato com a defesa do deputado Cristiano Araújo, mas até agora sem resposta. Na Câmara Distrital, a CPI da Saúde decidiu prorrogar os trabalhos por mais 90 dias. E a Comissão Parlamentar de Inquérito investiga mau uso do dinheiro público há 6 meses. E acabou incluindo também as informações da Operação Draco. Hoje cedo, o deputado Bispo Renato conversou com a gente na Band News, nega as acusações, mas as denúncias são gravíssimas. São muito graves, né? E os defensores dos deputados acusados, em vez de dizer que só vão se pronunciar depois de examinar a denúncia, deveriam ter aproveitado a oportunidade para, por exemplo, reiterar a provável suposta inocência dos seus clientes, né? Mas não. É uma situação muito difícil, a gente percebe que as denúncias são graves, os indícios e também as provas. As gravações apresentadas pela deputada Liliane Roriz são irrefutáveis como prova para o Ministério Público e para a Justiça. Uma vez isso comprovado, como parece ser o caso, os investigadores afirmam que há elementos de prova bastante robustos para obter a condenação dos acusados. Tomara que eles, culpados mesmo, sejam condenados com toda a força da lei, com toda a inclemência da lei, porque o dinheiro que roubam da saúde pública através dessa emenda, uma emenda destinada exatamente para a área de saúde, é o dinheiro que falta para consertar mamógrafos e tomógrafos quebrados, é dinheiro que falta para comprar remédios para pacientes pobres da rede pública, é dinheiro que falta para pagar a comida dos doentes e funcionários de hospitais. Essa gente, se isso tudo é verdade, não pode ter perdão. Tem que ser condenado mesmo até pela pena máxima, que é o que prevê a legislação. E o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, deve apresentar até o fim desta semana a defesa na Comissão de Ética da Presidência da República. Ele tem um prazo de 10 dias, mas já mostrou que quer ver a crise resolvida o quanto antes. Ontem, a comissão decidiu abrir um processo para investigar se houve tráfico de influência na pressão de Gedel em cima do ex-ministro da Cultura para a liberação da obra de um prédio de luxo em uma área tombada de Salvador. E hoje é dia de peregrinação de governadores aqui em Brasília. O motivo, a falta de dinheiro. Os detalhes que chegam ao vivo com Renata Dourado. Mais um dia movimentado em Brasília, né, Renata? Bom dia. Mais um, né? Boa tarde para você, Rodrigo, para o Cláudio Humberto, para todos que estão de olho aí na Band. Então, um dia vai ser longo, digamos assim, para os governadores. Logo mais, às 2h30 da tarde, eles vão se reunir lá no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer. Era um encontro que, a princípio, não estava na agenda do presidente, mas em seguida foi confirmado. Então, às 2h30 eles vão para lá. Às 3h30 da tarde, vão se reunir com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o assunto é um só. Eles, de fato, estão pedindo dinheiro. Agora há pouco, inclusive, o próprio governo do Rio Grande do Sul decretou aí um estado de calamidade financeira. Então, a situação está complicada para todos os estados. Então, eles vieram aqui bater na porta e, de fato, pedir dinheiro. Está entrando aí, eles têm que pagar o 13º salário, né, dos funcionários. Querem fechar um ano um pouco mais
tranquilo, para poder respirar também mais aliviado no ano que vem. E agora há pouco eles chegaram lá na residência oficial do governador Rodrigo Hollenberg. Nós temos aí essas imagens dos carros entrando, eles vão almoçar lá com o Rodrigo Hollenberg, afinal o discurso, né, Rodrigo? Porque realmente daqui a pouco vão se reunir aí com o presidente, com o ministro da Fazenda, então vão chegar com um discurso afinado e realmente o governo já sinalizou aí que estuda a possibilidade de antecipar parte da arrecadação prevista com a nova repatriação. Então a gente lembra aqui que terminou aquela primeira etapa, onde o governo arrecadou quase 50 bilhões de reais. No primeiro momento, os estados têm dinheiro a parte dessa arrecadação. Qual parte? A parte do imposto de renda. Então, só para a gente relembrar aqui, quem tem dinheiro no Brasil, fora do Brasil, precisa declarar. Algumas pessoas não declaram, ficam de forma ilegal. Então, para regularizar essa situação, o governo deu esse prazo. Então, a pessoa vai, declara quanto que tem e paga parte com imposto de renda e parte com multa. Então, a parte arrecadada com imposto de renda, essa parte é dividida com os estados. A parte arrecadada com a multa, não. Só que os estados também já entraram no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai decidir aí se os estados vão ter direito ou não a receber essa parte de multa. Mas o governo já está sinalizando, sim, essa possibilidade de já antecipar esse dinheiro para melhorar um pouco essa situação, como a gente disse. Agora vamos ver como é que vai ser aí. É possível que no final do dia teremos aí alguma notícia, se eles vão receber, se não vão receber. A gente está acompanhando essa situação aí, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando essa movimentação de governadores que estão reunidos hoje com o Rodrigo Hollenberg. E antes dessa reunião com o presidente Michel Temer, Cláudio Humberto, governador que pode falar de cadeira, como pedir dinheiro para o governo federal, mas não tem recebido muito ainda, né? Exatamente. Olha, são 17 governadores na maior pindaíba. É uma crise aguda, uma crise que enfrenta todo o serviço público, inclusive o serviço público federal. Alguma coisa tem que ser feita, isso aí não é casual, não é recente, não é de agora, isso é um acúmulo de malfeitorias generalizadas de diversos governos, de vários governos que vão desde o inchaço da máquina pública, com a contratação de um número absurdo de funcionários, mas há também um histórico de roubalheira, de licitações superfaturadas, de muito dinheiro que foi subtraído dos cofres públicos. Tudo isso leva à situação de falência em que se encontram agora as unidades da federação. Eles, como dizem os chineses, uma frase sábia, de pura sabedoria, que dizem que crise significa também oportunidade. E os governadores, assim como o governo federal, têm a oportunidade única neste momento de fazerem a diferença e promoverem as mudanças, os ajustes e os cortes da sua estrutura que são necessários para que os governos possam seguir do tamanho adequado, com as dimensões adequadas e com os custos mais adequados à sua sobrevivência. E a seguir, o juiz manda estudantes saírem da UNB em 48 horas, mas o Ministério Público tenta reverter a decisão. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.